Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Física em Foco. Bom, na aula de hoje nós estaremos falando sobre geradores e receptores elétricos. São dois tipos de dispositivos de suma importância no âmbito da eletrodinâmica. Bom, vamos iniciar nossa aula definindo o que são geradores e o que são os receptores. Bom, os geradores são dispositivos que geram energia elétrica. São dispositivos ou algo que vocês conhecem no dia a dia de vocês, como uma bateria, que se usa em alguns dispositivos, como calculadoras e outros. Tem aqui uma bateria de carro e aqui nós temos várias pilhas. Então, esses dispositivos eles geram energia elétrica. Eu coloquei esse termo gera em vermelho porque, na verdade, nós sabemos pelo um dos princípios da ciência que nada se forma, nada se cria, tudo se transforma. Então você não pode gerar energia. Na verdade, o que acontece aqui é que esse dispositivo, esses exemplos que vocês estão vendo aqui nessa figura, ele transforma um tipo de energia em outra. E nesse caso aqui seria a transformação em energia elétrica. Nos próximos slides eu estarei falando sobre alguns tipos de geradores que nós temos. Bom, e aqui você tem alguns exemplos de receptores, totalmente o contrário do que é o gerador. No caso do receptor, são os dispositivos que consomem energia elétrica. Aí mais uma vez eu coloquei o termo aqui em vermelho para identificar que o termo consumir aqui significa você transformar a energia elétrica em uma outra modalidade de energia. Note que os exemplos que nós temos aqui de receptores são eletrodomésticos que vocês utilizam no dia a dia, que nós utilizamos em nossas residências no dia a dia. Alguns têm todos esses dispositivos, outros não têm, mas enfim. Você tem aqui um ventilador que transforma energia elétrica em energia mecânica, visto que as pás do ventilador começam a girar quando ele está em funcionamento. E tem outros exemplos aqui de receptores, que são os dispositivos que transformam energia elétrica em outro tipo de energia. Note que o receptor ele é totalmente o inverso do gerador. Bom, na aula de hoje nós estaremos focando mais no gerador. Nós iremos determinar algumas características relacionadas a esse dispositivo. Em uma outra aula nós estaremos falando sobre as características inerentes ao receptor. Pois bem, para nós entendermos melhor como é o funcionamento de um gerador, a primeira coisa que nós temos que saber é que para que um circuito funcione, é importantíssimo que ele esteja conectado a um gerador. Note que o gerador que eu coloquei aqui como um exemplo nessa figura foi tipo uma pilha aqui. Então o que acontece? Toda vez que o interruptor aqui está desligado, então o sistema não consegue funcionar, porque só funciona se o circuito estiver fechado. Ou seja, fechado é quando a chave está fechada aqui, né? A corrente começa a atravessar todo o circuito. Na situação em que essa chave está aberta aqui, nós dizemos que o circuito está em aberto e por isso não está em funcionamento. Aqui você tem os fios condutores e aqui você tem um gerador e tem um receptor. No caso do gerador da pilha, ela transforma a energia química em energia elétrica e a energia elétrica que é fornecida para o receptor, ele pega essa energia elétrica e nesse caso aqui transforma em energia luminosa. Claro que se nós estamos, por essa figura aqui dá para identificar que aqui se trata de uma lâmpada, né? Então a primeira coisa que acontece, no caso for uma lâmpada incandescente, você tem um pequeno filamento aqui, suponhamos que seja isso. Então primeiro a energia elétrica é transformada em energia térmica, porque o filamento aquece, e o aquecimento do filamento faz com que essa energia seja transformada de energia térmica para energia luminosa. Beleza? Então você tem vários tipos de transformações de energia durante esse processo aqui.
Bom, para entendermos melhor como funciona o gerador quando ele está ligado ao circuito, mais uma vez eu tenho aqui uma figura que mostra como é que isso funciona. Bom, quando você liga o gerador aos fios, né, ao circuito, então o que acontece? A energia que essa pilha ou que esse gerador fornece é para cada partícula de carga que existem nos fios e na própria bateria, na própria pilha. Bom, aqui você tem a representação de uma partícula eletrizada saindo da pilha. Note que aqui nós pegamos apenas uma partícula, mas são inúmeras partículas. E outro fator interessante aqui é que nós estamos considerando a nossa corrente convencional. Note que na corrente convencional a corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Note que aqui você tem uma partícula eletrizada voltando para a pilha. No sentido real da corrente elétrica, o que nós teríamos era que os elétrons sairiam dessa parte aqui de baixo, né? Note que quando eu falo que elétron sai dessa parte, a gente imagina que um elétron que sai daqui vai para o outro lado e que elétrons só estão dentro da pilha, que toda a corrente responsável pelo que passa no circuito são os elétrons que estão contidos na pilha, mas na verdade existem elétrons em todo o circuito elétrico. Os fios também têm, o fio condutor, ele é um condutor porque ele tem elétrons livres no seu material e que possibilita a passagem de corrente elétrica. Então, o que acontece quando você liga os fios em um gerador é que todos os elétrons, as partículas começam a se movimentar. Aqui eu estou considerando uma partícula positiva, já que nós estamos considerando aqui a corrente no seu sentido convencional. Aqui note que essa partícula vai passar por esse dispositivo, que é a lâmpada, e quando estiver em funcionamento, essa lâmpada também vai funcionar. Beleza? Pois bem. Bom, agora nós iremos falar, tá certo, sobre a importância do gerador. Note que você tem um circuito aqui, essa figurinha aqui eu peguei de uma simulação de um site, FET Colorado. Nesse site você tem uma simulação em que você pode colocar alguns dispositivos. Eu coloquei aqui um fio, a lâmpada, outro fio. Isso aqui é um resistor. E aqui eu tenho outro fio. Note que o circuito não está em funcionamento. Por quê? Porque falta o gerador. O que é que falta aqui nesse circuito? É o gerador. É como eu já falei nos slides anteriores, a importância do gerador. Então, gerador, uma definição melhor do que aquela que nós falamos no segundo slide, é todo aparelho que transforma em energia elétrica qualquer outra modalidade de energia. Tá? Então, essa aqui é uma definição melhor, uma definição mais concreta do que é um gerador. Aquela definição era a definição no segundo slide, era a definição sucinta, uma definição mais com o intuito de dar um entendimento do que ele faz, do objetivo do gerador. Mas a definição mais concreta é essa. Todo aparelho que transforma em energia elétrica qualquer outra forma de energia é considerado um gerador. É um gerador muito típico no nosso país são geradores das hidrelétricas, das usinas hidrelétricas, que transformam a energia potencial das águas que estão armazenadas ali. Primeiro, a energia potencial em energia cinética, porque as águas se movimentam, e depois essas energias cinéticas vão girar as turbinas lá para transformar de alguma maneira aquela energia em energia elétrica. Note que quando o gerador aqui está conectado ao circuito, aqui mais uma vez essas setinhas mostram o sentido da corrente em seu caso convencional, no sentido convencional, beleza? E aqui você nota que o receptor, que é a lâmpada aqui, está funcionando, está em funcionamento porque o circuito está fechado, está passando corrente elétrica pelo circuito, beleza? Bom, existem vários tipos de geradores, eu selecionei aqui 5 tipos. Os geradores vão se diferenciar de um pelo outro pela modalidade de energia que ele transforma. No caso, o gerador mecânico transforma energia mecânica, energia elétrica. O gerador químico, energia elétrica. O térmico, energia térmica, energia elétrica e por aí vai. Tá? Então aqui também nós temos alguns exemplos. No caso, o gerador químico é a pilha, o que nós mais mencionamos. O gerador térmico aqui nós temos as turbinas a vapor. Temos as placas solares, que são exemplos, são uma tecnologia mais nova
né, em que a energia luminosa é transformada em energia elétrica através das placas solares. E tem o gerador eólico, por último aqui, que transforma energia eólica em energia elétrica. Aqui eu peguei uma figurinha de um gerador mecânico, né, que é aqui tipo uma usina aqui que usa esse desnível da água para poder transformar a energia mecânica em energia elétrica, tá? Aqui você tem outras várias pilhas distintas que também são tipos de gerador químico, transforma energia química em energia elétrica. Bom, existe uma grandeza física muito importante no âmbito de geradores, que é a chamada força eletromotriz. Nós podemos definir a força eletromotriz da seguinte maneira, né? A força eletromotriz ela pode ser compreendida como uma quantidade de trabalho. Trabalho é a energia transferida, trabalho é a energia que está sendo doada ou transferida para que as cargas elétricas possam se mover entre dois pontos de um circuito. Beleza? Então, a força eletromotriz é a responsável por esse movimento das cargas. Essa grandeza física que existe ali dentro do gerador que faz com que esse circuito ele possa funcionar. Ou seja, como eu mostrei no terceiro slide, né, quando você liga o gerador no circuito, quem fornece a energia necessária para que as cargas entrem em movimento é o gerador. E essa energia que é fornecida é a chamada força eletromotriz. Note que o termo utilizado aqui é força, mas ali se trata de uma energia, é uma DDP, uma diferença de potencial. Isso pode ser explicado pelo termo, como o termo foi originado, né? Foi Alessandro Volta quem chamou assim e acabou ficando dessa maneira mesmo. Bom, quando o circuito está em funcionamento, acontece algumas coisas interessantes. A parte da energia total que ele fornece através da força eletromotriz, né, ela é dissipada em forma de calor, porque esse é um efeito que nós estudamos lá na parte de corrente elétrica, é um dos efeitos da corrente elétrica, que é o efeito Joule, onde parte da energia é dissipada, enquanto a parte restante é fornecida para funcionamento dos dispositivos ligados ao gerador. Então você tem a energia total que é fornecida pelo gerador, uma parte dela é desperdiçada em forma de calor e outra parte é utilizada pelos dispositivos que estão ligados ao gerador. Então, matematicamente, nós podemos escrever uma equação dessa maneira. A potência total que o gerador fornece é igual à potência útil, que seria a potência que é fornecida, a energia que é fornecida ao sistema, aos dispositivos ligados no gerador, e a potência dissipada aqui seria a potência que é perdida pelo efeito Joule. Bom, aqui você tem uma figura que representa bem essa questão, né? A energia não elétrica total é a energia que é fornecida através da força eletromotriz. Parte dela é dissipada na resistência interna do gerador, vou falar daqui a pouco que é a resistência interna. E a outra parte é fornecida ao sistema ou aos dispositivos que estão ligados ao gerador. Bom, então aqui eu coloquei na tabelinha aqui cada uma dessas potências para que vocês possam entender melhor: potência total, potência dissipada e potência útil. Bom, continuando a nossa aulinha, nós definimos matematicamente a força eletromotriz dessa maneira, como a razão entre a potência total e a corrente elétrica, tá? Onde I é a corrente elétrica, como já falei, ou intensidade da corrente elétrica, PT seria a potência total e E é a nossa força eletromotriz, cuja unidade é dada em volt, tá? É bom nós colocarmos isso em nossa mente. Embora o termo seja força eletromotriz, nada de você colocar a unidade de E como sendo em Newton, tá? Não é assim não. A unidade de força eletromotriz é em volt. Bom, a partir dessa equação nós já podemos definir o que é a nossa potência total. A potência total é dada pela produto entre a força eletromotriz e a corrente elétrica que atravessa o circuito. Beleza? Essa é a potência total fornecida pela bateria. Pois bem, nós vimos essa representação aqui, ou esse símbolo,
E eu não sei se vocês lembram, quem está assistindo essa videoaula e já teve aula sobre resistência elétrica vai saber que essa figura aqui, ou esse símbolo, ele representa um resistor. De forma análoga, nós temos a representação e os elementos de um gerador. Da mesma forma que nós podemos representar em um circuito um resistor, nós podemos também representar um gerador. E como é que nós fazemos isso? Bom, considere aqui que você tem essa figura. Nós vamos tentar, ou nós vamos identificar o que são cada um desses termos que aparece aqui nesse gerador. Essa aqui é uma representação do gerador. E o que cada um desses termos aqui ele representa? Bom, vamos lá. A e B são chamados de terminais de gerador. Tem o terminal aqui, A, e o terminal B. A barra menor, que está aqui do lado esquerdo, né, a nossa esquerda, é o polo negativo, é o polo de menor potencial elétrico. Então, esse gerador, quando é ligado, né, por fios nos terminais dele, então o que é que vai acontecer? As cargas positivas saem desse lado aqui do gerador, atravessam todo o circuito e vão para o polo negativo. Beleza? Note que mais uma vez nós estamos considerando aqui, no caso, o sentido convencional da corrente elétrica, o convencional. Porque no caso real, mais uma vez, os elétrons saindo do polo negativo e indo para o positivo. Estarei sempre me referindo ao sentido convencional da corrente, beleza? Bom, nós temos aqui também a barra maior, que é o polo positivo, ou o polo de maior potencial elétrico. E temos o E, esse Ezinho aqui, que representa a força eletromotriz. O Rzinho é a resistência interna do gerador, ou seja, todo gerador, quando ele está em funcionamento, parte dessa energia é dissipada em forma de calor. Por que é dissipada? Porque você tem uma resistência interna. Os elétrons não são livres para se movimentar dentro do gerador sem ter nenhuma perda. Não é assim. Ele sempre há uma perda. Tanto é que quando você coloca uma pilha para funcionar, seja em um controle remoto, em algum dispositivo, você nota que ela aquece. O seu celular aquece quando você está utilizando. Você toca na parte de trás e você vê que está quente. Por quê? Porque quando todo o sistema funciona, a corrente elétrica passando, o efeito Joule é algo que não é capaz de você excluir. Beleza? Bom, nós temos ainda o I, que é a intensidade da corrente elétrica. Ele é representado por essa seta aqui e um Izinho aqui. Isso aqui é a direção ou sentido da corrente elétrica, em que a corrente elétrica ela atravessa o circuito. Note mais uma vez que esse sentido é o sentido convencional. E por último aqui nós temos a DDP fornecida pelo gerador, que é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Uma coisa importante que a gente pode notar aqui é que essa DDP entre os pontos A e B sempre vai ser menor do que a força eletromotriz. Por quê? Porque a força eletromotriz está associada à potência total, a potência que o gerador fornece. Só que como a parte ela é dissipada, então você acaba tendo uma DDP fornecida ao circuito, aos dispositivos ligados ao gerador, tendo uma DDP menor. Tá? Então isso é comum por causa da resistência interna. Existem situações, em alguns problemas que você resolve, que você considera o gerador como sendo ideal. Quando ele é ideal, você não tem essa resistência, ou essa resistência interna aqui pode ser desconsiderada. Então, nessa situação, a DDPU vai ser igual à força eletromotriz, mas só nesse caso em particular. Beleza? Valeu!